Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Franco Martins, médico do sono aqui. Nós vamos falar sobre os ajustes da pressão de CPAP. Por que que isso é importante e o que que acontece quando você pega o seu aparelho e tem lá os ajustes que alguém deixou quando te vendeu, né? Então, o que que você precisa saber sobre isso aqui para ter maior conhecimento sobre o tratamento, sobre a sua terapia. Então, se inscreva aí no canal, dê um like se você achar esse conteúdo interessante. Meu nome é Franco Martins, eu sou médico, sou pneumologista, fico em São Paulo e sou especialista na área de medicina do sono. Trabalho com isso já faz 10 anos, isso sem contar ali a residência, ok? Então você está aqui, ó, comprou seu aparelho de CPAP ou até alugou, né? Beleza? Está aqui com o seu aparelho. Que isso aqui é um que eu peguei só para a gente fazer, para demonstrar, né, aqui para vocês. Então, ele tem o liga-desliga, para baixo, para cima, para você ajustar. E aqui a rampa, ok. Beleza, aqui atrás ele vai ter o básico, saída da traqueia, filtro, entrada da energia. E aqui você pode transmitir os dados para algum local. O que acontece? Você comprou o aparelho, ou comprou para alguém, e aí ele veio lá com uma pressão. Qual que é a pressão que vai vir ajustada ali? Ó, cansei de ver, mas isso pode chegar desde 4 no CPAPs automáticos, né? Se você não sabe o que é o CPAP automático, tem outros vídeos aí para você já olhar. Então, o automático é o que você tem uma variabilidade da pressão de forma automática. E o CPAP fixo, a pressão fica fixa, né? Na verdade, os aparelhos são os mesmos, só que o software que vem embarcado, ele ajusta de um para o outro, tá certo? Então você está lá, você comprou o aparelho, vai vir com alguns ajustes. Um dos principais, para não dizer na minha opinião, o principal ajuste é o da pressão desse aparelho. Então ele vai aparecer ali, por exemplo, 4 até 14, de 8 até 10, de 9 até 13. Isso vai vir automaticamente já no seu aparelho automático, né? E aí você vai entender inicialmente o que ele quer dizer. Você fala, não, automático. Então, que é o que também com certeza te falaram, aí eu vou te falar. Não é automático, ele vai ajustar a pressão baseada na sua necessidade. Conforme você tem a apneia, ele vai aumentar e corrigir aquela apneia e depois ele vai manter naquela pressão. Primeira questão, né, que você precisa saber. CPAP quer dizer Continuous Positive Airway Pressure, então a pressão contínua. Ela varia entre o nível de pressão, mas ela é praticamente a mesma enquanto o aparelho está ali ligado, soltando aquele nível, aquele vento que você está vendo ali. Então aquilo vai ficar dentro da via aérea, ele vai abrir e expandir a via aérea, que é a garganta, tudo até lá embaixo, para a passagem do ar. E aí vai impedir que você ronque ou que tenha uma queda aqui na base na região da língua e do pescoço, certo? E aí, feito essa explicação, vamos voltar para as variabilidades de pressão. Tem lá a pressão, por exemplo, de 4 até o 14, foi ajustado. Então quer dizer o quê? O aparelho ele vai trabalhar com um mínimo de 4, a unidade que a gente usa é centímetros de água, o mínimo de 4, que é o ajuste ali da pressão que ele está elaborando de vento nas paredes, que vai se refletir na parede da sua via aérea, até o 14. Até 14 centímetros de água. Então você tem uma variabilidade aqui de 10 centímetros de água para o aparelho trabalhar. O que vai acontecer? Ele vai entender que do 4 até o 14 ele tem para trabalhar. Então, ele vai buscar sempre aumentar aquela pressão acima do 14, acima do 4, desculpa. Então, assim, tá 4, mudou alguma coisinha ali na respiração, ele já vai para 4,5, 5. Não, diminuiu, alterou um pouco a respiração, que aumentou, teve um pouco de obstrução da via aérea, ele joga para 6, estava no 5, vai para o 6, 7, 8, 9, já está lá no 10. A pessoa se mexeu ou teve
mudança ali, pum, já sobe mais o valor de novo, já vai para 11, 12, até chegar nesse 14. Quer dizer, qual que é o problema disso? O problema, primeiro, né, o que você precisa saber é que se você está tendo o evento ali com o CPAP, ele vai atuar de uma forma reativa. Então, primeiro vai acontecer a redução do fluxo de ar, depois ele vai aumentar a pressão, ok? Então, quer dizer o quê? Que se os ajustes dessa pressão tá errado, você vai continuar tendo evento, porque você vai ter o evento, aí ele aumentou a pressão depois que o evento aconteceu, ok? Aí na próxima ele se mantém, aí mantém a VL aberta. Se o ajuste está ruim, ele pode ter até uma tendência a abaixar. Aí ele abaixou, você vai ter o evento, pode vir a ter o evento de novo, ele sobe outra vez para manter aquilo ali. E outra, qual que é o segundo problema então? O segundo problema é que, às vezes quando ele sobe, você teve um evento de obstrução, que é a sua, de fechamento da via aérea, naquele nível de força de pressão, e os próximos, eles são menores. Então você teve um daquele que deu... E aí deu um micro despertar e volta, e aí depois você não vai mais ter aquela quantidade de apneia. E ele vai manter aquele nível alto. Se lá precisou de 10 para desobstruir, ele vai manter naqueles 10, tentando ainda subir. A tendência do aparelho é subir até o limite. Então isso vai causar uma instabilidade na sua respiração durante a noite. O que é um ponto de vista obviamente negativo. Quanto mais instável, mais você acorda, mais tem micro despertares, mais o seu sono é fragmentado nas suas fases e ele é menos reparador. Ok? Então esses ajustes, eles são muito importantes, são feitos de forma inadequada e muito comumente. A pessoa vai lá, compra o aparelho, chega na casa dela, compra pela internet, começa a usar e tá ali toda essa variabilidade. Então, aqui, pacientes que acompanham comigo, eu sempre ajusto essas pressões quando elas vêm de fábrica. Preferencialmente, nós vamos ajustar isso baseado numa polissonografia que se encontrou já a melhor pressão para abolir, para reduzir esses eventos de apneia do sono, de ronco. Se não tiver, aí a gente vai numa tentativa ali no que a maioria das pessoas apresenta, ok? Eu vou falar isso também em outros vídeos, como que eu faço esse processo desses ajustes, ok? Então, até o próximo vídeo, dê um like aqui, eu faço um comentário, mas se o comentário for relativo a como fazer o ajuste, ou como que eu coloco os ajustes de pressão, basta você ver o próximo vídeo. Um abraço.